Bem, podemos assentar. Então vamos abrir as nossas Bíblias. A mensagem esta noite. Deixa eu só me organizar aqui. Enquanto isso, eu vou pedir ao irmão Leandro para me ajudar com a água. Ali na frente. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Aleluia. Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Obrigado. À medida que forem achando, vão se colocando de pé. Em reverência ao texto, né? A palavra. Vamos lá. O Evangelho de Marcos, capítulo 1. Vai ser uma mensagem longa, vai ser uma mensagem breve. E vamos ler a partir do versículo 35. Amém? Diz assim: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos. Senhor, a tua palavra, Senhor, é o alimento, Senhor, do nosso espírito. Pai, nós te pedimos um pão por meio da tua palavra, Senhor. Te pedimos, Senhor, fala conosco, que o nosso coração, como já foi orado, seja verdadeiramente um solo fértil, para que a tua palavra possa crescer e gerar frutos para a tua glória, Pai. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar? Depois desse momento de adoração, vamos então compartilhar um pouco aqui da palavra do Senhor. Nós estamos aqui, vamos até que o Senhor nos oriente de uma forma ou de outra direção. Vamos falar sobre oração. É a base da vida cristã. Nós vemos que o ministério de Jesus foi um ministério regado, irmãos, por oração. Ele foi um homem que verdadeiramente teve comunhão com o seu Pai. É interessante que ele não perdeu a sua identidade, ele continuou sendo Deus, mas como homem, ele buscava ter essa comunhão com o Pai, então em todo momento. Nós fizemos aqui a leitura de 3 versículos do capítulo 1. Esses versículos, eles estão logo após ao fato ocorrido, né? A entrada do Senhor Jesus na cidade de Cafarnaum. Então, quando nós vamos ler o contexto anterior dessa passagem, nós começamos a ver que o dia de Jesus, ali em Cafarnaum, aquele dia foi um dia extremamente cansativo, um dia extremamente extenuante. Ele teve um embate lá na sinagoga, nós já falamos até sobre isso, numa pregação passada. Ele teve um embate na sinagoga, houve o episódio da cura da sogra de Pedro, e no cair da tarde, vários enfermos e endemoniados vieram até ele, e ele curou a todos, né? Curou a muitos doentes de toda sorte de enfermidade, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque estes sabiam quem ele era. Então nós vemos que o dia de Jesus aqui, conforme esse capítulo, foi um dia extremamente cansativo. Foi um dia que ele trabalhou de maneira extenuante. O que é, irmãos, interessante é o seguinte, é que apesar do cansaço físico, por quê? Como um homem, ele também se cansava, né? Apesar do cansaço físico, o evangelista Marcos diz o seguinte, que tendo se levantado alta madrugada.
né? Então logo no começo da madrugada, o Senhor Jesus, né, ele se dirige para um lugar deserto. É interessante que ele poderia, irmãos, ter buscado esse lugar deserto para ter um local de refúgio, para ter um local de descanso distante da multidão, para poder dar um descanso ao seu corpo físico. Mas no cair da madrugada, né, quando a madrugada se levanta, o evangelista diz aqui o seguinte, que ele se levantou para ir até um lugar deserto para orar, para poder orar, né? E nessa oração certamente havia a comunhão, e ele foi para desfrutar a presença do Pai. Isso é interessante, irmãos. Depois de um dia altamente extenuante, o Senhor se levanta de madrugada para buscar a presença do Pai. Ele se levanta de madrugada para poder orar ao Pai, para ter comunhão com o Pai. Isso, irmãos, isso deve chamar a nossa atenção, porque se fosse outro personagem, outra pessoa, certamente se levantaria para poder buscar a multidão, para poder estar na presença do povo, para poder ser acariciado, carregado pelo povo. Mas não, o Senhor Jesus, ele se levanta de madrugada para um lugar deserto com o objetivo de orar. Então, nós aprendemos aqui nas entrelinhas o quão importante era a oração para o Senhor. O quão importante era ter essa vida de oração para o Senhor Jesus. A oração no ministério do Senhor era algo que tinha proeminência, que tinha uma extrema importância para ele. Porque, irmãos, pensando bem, depois de um dia tão trabalhoso, depois de um dia tão vitorioso, cheio de vitórias, onde o inferno foi envergonhado, onde o nome de Deus foi glorificado, o Senhor Jesus poderia retirar a noite toda para poder descansar, ou até mesmo para ficar junto da multidão, para poder ouvir os elogios, para poder sentir os tapas nas costas. Mas não, irmãos, diz aqui a palavra, que ele se retira para um lugar deserto. Isso deve nos falar muito, irmãos. A oração como um lugar de refúgio, onde eu saio da loucura do meu dia a dia, onde eu me retiro da minha loucura cotidiana, dos afazeres cotidianos, dos afazeres diários, para poder me refugiar na presença do Pai, para poder buscar o refúgio, para poder buscar o fortalecimento, para poder buscar, para buscar o refúgio, para buscar o fortalecimento, para poder buscar a direção na presença de Deus, irmãos, na presença do Pai. Então Jesus se retira para ter comunhão e para desfrutar a presença de Deus. Isso é interessante, irmãos, porque enquanto nós não entendermos o que é verdadeiramente orar, o que é verdadeiramente oração, nós seremos fracos neste ponto. Enquanto nós ainda não entendermos o que significa a oração, o que significa ter a comunhão com o Pai, o que significa buscar a presença de Deus, irmãos, nós teremos uma vida cristã ainda fraca, um tanto raquítica. Se a gente for olhar as páginas do Antigo Testamento, se nós formos olhar os salmos, principalmente os salmos do rei Davi, existe um salmo em especial que me chama a atenção, o Salmo 63. Vamos lá para ele, Salmo 63. Um salmo escrito pelo rei Davi.
Diz aqui o texto que Davi escreveu esse salmo quando ele estava no deserto de Judá. Olha bem o que é que Davi escreve. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Será que não era essa a condição do nosso Senhor quando Ele se retira para buscar a presença do Pai? Será que não era desta forma que Ele estava se sentindo? E por isso buscou um lugar deserto para buscar a Deus, e quem sabe Ele não recitou, estou aqui inferindo, isso aqui é uma suposição, quem sabe Ele não recitou este salmo, dizendo: Abba, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma, Abba, tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Era este sentimento, irmãos, que certamente estava norteando o desejo do Senhor. Porque, irmãos, fisicamente falando, naturalmente falando, não há explicação para alguém que está tão cansado abrir mão do seu repouso, abrir mão do descanso do seu corpo, para ir a um lugar deserto para orar. Então havia algo muito mais intenso, havia algo muito mais forte que pulsava no coração do Senhor. E este algo era a busca ansiosa pela presença do Pai. Então, irmãos, às vezes nós achamos que o nosso descanso está nas coisas, às vezes nós achamos que o nosso descanso está nas pessoas, às vezes nós achamos que o nosso descanso está nos lugares. Mas para o Senhor Jesus, o verdadeiro lugar de descanso era na presença do seu Pai. Era na presença do Pai. E Davi aqui continua: assim eu te contemplo no santuário. Para quê, Davi? Para ver a tua força e a tua glória. Por quê? Porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, e em teu nome eu levanto as mãos, como de banho e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. E Davi continua: no meu leito, na minha cama, quando de ti me recordo, e em ti medito, durante a vigília da noite. Irmãos, o rei Davi dizia que ele buscava ao Senhor no seu leito, durante a vigília da noite, durante as altas horas da noite. O Senhor Jesus nem cama tinha que se retirar para um lugar deserto, logo no início da madrugada, para buscar a presença de Deus. Quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. E Davi diz aqui: porque tu tens sido o meu auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso, a minha alma apega-se a ti, e a tua destra me ampara. Irmãos, veja a intensidade da oração desse homem. Veja o anseio que havia na alma, no coração desse rei. Porque ele diz para o Senhor que, como a terra seca, que está exausta, que está árida, que está sem água, assim a alma dele e o corpo dele almejava pelo Senhor. Então, irmãos, nós devemos ter algo em nós que nos mova, que nos leve, que nos dê o entendimento de que somente no Senhor nós seremos plenos.
Então precisamos, irmãos, pedir a Deus este coração, um coração que verdadeiramente o anseia, que verdadeiramente o deseja, um coração que esteja disposto a abrir mão até mesmo do próprio descanso para buscar a presença dele. Quando a gente vai estudar a história da igreja, e nós vamos ver os homens e as mulheres de Deus que foram referências na vida cristã. Eu citei o nome desse irmão na quinta-feira passada, o irmão Andrew Murray, um homem cheio do Espírito, um homem cheio da graça de Deus, um homem versado nas Escrituras, mas não somente versado nas Escrituras, mas principalmente versado na oração. Um homem que escreveu tanto sobre a vida interior, sobre a vida de intimidade, de comunhão com Deus. Um homem digno no sentido de nós subirmos nos ombros desse tipo de homem para chegarmos mais perto do Senhor. E eu estava lendo aqui e grifando algumas passagens do capítulo 1 deste livro. Só o prefácio já me deixou encantado. O capítulo 1 é uma maravilha. E na visão de Andrew Murray, ele diz aqui o seguinte sobre a oração. Olha o parecer desse homem. Embora, a princípio, oração pareça ser algo tão simples que até a mais débil criança pode fazer, também é, ao mesmo tempo, o trabalho mais sublime e santo que o homem pode realizar. Irmãos, não tenho como discordar dele. A oração é o trabalho mais sublime e santo que um ser humano, que um filho de Deus pode realizar. Porque na oração, irmão, nós temos livre acesso à presença do Pai, através do sangue de Jesus, através do caminho que Ele abriu, do véu que Ele rasgou, e nós podemos entrar diretamente na presença do Deus Todo-Poderoso. Nós podemos entrar diretamente na presença do Rei dos Reis, e ali estar na presença dEle, clamando diretamente diante dEle. Irmãos, não há obra, não há serviço, não há trabalho mais importante, mais poderoso do que a oração. Não há. Continuando aqui, o que Murray escreve, ele diz: ela é comunhão com Deus invisível e santíssimo. É a compreensão de que os poderes do mundo eterno estão à nossa disposição. Irmãos, a gente não tem ideia do que é isso. É preciso muito mais do que conhecimento intelectual para poder entender isso. É preciso ter revelação. É preciso que o Espírito nos mostre essa realidade, irmãos. Porque a oração é por meio da oração que nós temos acesso à eternidade e aos poderes do mundo vindouro. E nós conseguimos trazer o que está lá para cá. Mas para isso precisamos orar. Irmãos, a oração é o meio que nós temos de tocar os céus e de trazer aquilo que está lá para esta terra. Não foi assim que Jesus ensinou? Venha a nós o teu reino. É uma forma, irmão, de trazermos o reino de Deus para esta terra, de trazer as coisas sobrenaturais que lá em cima são tão naturais para a nossa era, para a nossa realidade, irmãos. É por isso que o inimigo se levanta para poder barrar a oração, para colocar frieza nos corações,
para colocar frieza nas almas, para colocar frieza no coração dos irmãos, para que não oremos, irmãos, porque Ele sabe que a oração é o meio o qual Deus usa para manifestar a sua glória aqui neste mundo. Irmãos, a oração é exercer poder de baixo para cima. Como assim? É o poder sacerdotal. Irmãos, existe um poder real, que é o poder do rei. O rei, ele exerce a autoridade de cima para baixo, porque ele é a autoridade, porque ele manda. Então o rei, ele exerce a autoridade de cima para baixo. Mas o poder da oração, irmãos, é o poder sacerdotal, é o poder do sacerdote, é o poder que é exercido de baixo para cima. Em figura, é lutar com Deus e prevalecer, irmãos, como Jacó. Em figura, é lutar, é estar ali, segurar os pés do nosso Deus e clamar a Ele: não te deixarei enquanto o Senhor não me abençoar, enquanto o Senhor não abrir os céus, enquanto o Senhor não derramar da tua graça, da tua glória, enquanto o Senhor não salvar, eu não te deixarei. Esse é o poder da oração, é o poder exercido de baixo para cima, é o poder dado por Deus aos seus filhos, é o poder sacerdotal, irmãos. É por isso que o inferno não quer que você ore. É por isso que o inferno vai te encher de atividades para impedir que você ore. Continuando aqui, Andrew Murray, é a compreensão de que os poderes do mundo eterno estão à nossa disposição. A oração é a própria essência da verdadeira religião, da realidade espiritual. Porque quando nós oramos, irmãos, nós entramos nessa realidade que nos cerca, mas que devido à nossa ocupação diária, devido à nossa falta de intimidade, nós nos desligamos dela. Mas quando nós oramos, nós atravessamos o véu e entramos na realidade espiritual, irmãos. Então a oração é a própria essência da verdadeira religião, o canal de todas as bênçãos, o segredo do poder e da vida. Quer poder de Deus? Quer vida de Deus em ti? Ore. Aprenda a orar. Faça que nem o Senhor Jesus. Está cansado? Se retire para um lugar deserto e vá orar. O Senhor Jesus, humanamente falando, teria todas as desculpas possíveis para dar ao Pai, para não ter comunhão com Ele. Pai, eu trabalhei muito para o Senhor hoje. Pai, o Senhor viu quantos demônios foram expulsos desde a sinagoga. O Senhor viu que a sogra de Pedro foi curada. O Senhor viu quantos enfermos depois foram curados, quantos endemoniados foram libertos. Agora é meu direito descansar, Pai. Eu não vou orar mais não, agora eu vou descansar. Mas não foi isso, irmãos, que o Senhor Jesus fez. Apesar de toda essa campanha vitoriosa que ocorreu naquele dia, muito pelo contrário, Ele precisava de mais. Ele sentia mais necessidade de se alimentar do Pai, de ter comunhão com o Pai. Ele sentia um desejo intenso, mesmo mediante o seu cansaço. Ele superou o cansaço, irmãos, e foi a um lugar deserto para orar. Andrew Murray diz aqui o seguinte: é por meio da oração que Deus, o nosso Abba, nos dá o direito de tomar posse de si mesmo e de sua força.
Você quer a força de Deus? Você quer mais de Deus? Você quer o poder de Deus? Ore. Tenha momentos de comunhão com Ele. A gente precisa, irmão, a gente tem sempre tocado nisso. A gente tem sempre tocado nisso, que a oração deve ser muito mais do que petição. Mas a oração ela deve atravessar esse véu da petição e entrar no estado de deleite, no estado de contemplação, no estado de admiração. Que possamos, irmãos, por meio da oração, ficar estupefatos diante do nosso Deus, ficarmos maravilhados diante dele, até mesmo sem palavras, não importa, mas oremos. Em outra passagem diz: a oração deve ser para a glória de Deus, em total rendição à sua vontade, em plena certeza de fé, no nome de Jesus. Irmãos, oração que não tem o nome de Jesus é como uma carta sem selo. Não chega no destino. Tem lá o endereço, o destinatário, mas se não tiver o selo comprovando que foi pago o preço para que aquela carta fosse entregue, o correio não entrega, porque tem que pagar o preço. E o nome de Jesus é o selo da nossa oração, porque foi Ele quem pagou o preço diante do Pai e nos abriu a porta, nos abriu o caminho para que nós tivéssemos nele o sim e o amém. Está dando para entender, irmãos? Então, a oração que não carrega o nome de Jesus, essa oração não tem resposta. Essa oração não tem resposta. Nós fizemos a leitura aqui na terça-feira do Evangelho de João. Deixa eu lembrar aqui a passagem. Foi João. Deixa eu ver aqui. João 16. Vou ler só o versículo 24. 16, 24. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos: até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Eu vou ler o versículo 23 também. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vula concederá em meu nome. Em meu nome. O nome do Senhor é o nosso selo, irmãos. A garantia de que a nossa oração vai chegar no destino. Nós precisamos, irmãos, entender, entrar nesta outra esfera de maturidade, onde a oração deixa de ser um fardo e passa a ser um prazer. Precisamos, irmãos, avançar. Precisamos sair desse estado de inanição, desse estado pueril, infantil, e avançarmos em direção àquele que é perfeito, e entrarmos nessa nova esfera de intimidade, de conhecimento, de comunhão com Deus, experimentando através da oração, irmãos. Através da oração. Em plena certeza de fé no nome de Jesus, e com tal perseverança que, se necessário for, se recusa a não ser
atendido. A oração, irmãos, é algo tão importante, mas tão importante na vida do Senhor Jesus, que eu pergunto: qual é o trabalho do Senhor Jesus hoje à destra do Pai? O que é que Ele está fazendo lá, irmãos? À destra do Pai. Ele está o quê? Orando por nós. Orando por nós. Ele está intercedendo à destra, orando. E por que é que nós negligenciamos, irmãos? Por que é que a gente se recusa a querer crescer e nos contentamos com a mediocridade, em sermos crentes cristãos medíocres, medianos? Se Ele que é perfeito como homem, está agora exaltado à destra do Pai, orando e intercedendo por nós, por que é que nós que estamos aqui nessa caminhada rumo à perfeição, estamos negligenciando a oração? Que o Senhor tenha misericórdia. Andrew Murray diz que a oração é o trabalho que mais lhe dá prazer no céu. Lá, Ele, o nosso Senhor, ainda exerce uma vida de oração. Amém, irmãos? Para poder encerrar, eu fiz aqui uma anotação. Depois de um dia de trabalho extenuante, ele ainda se movia em direção ao Pai. Poderíamos parafrasear e fazer uma adaptação ao que o Senhor falou lá em Deuteronômio 8:3. Nem só de pão, viverá o homem, mas nem só de descanso também viverá o homem, mas também viverá de ter comunhão e se alimentar do Pai. Viverá de toda a palavra que sai. Então, qual era o verdadeiro alimento do Senhor? O que era que o sustentava, irmãos? Era experimentar, era desfrutar a presença do Pai em oração. Então, mesmo depois de um dia de trabalho extenuante, ele ainda se movia em direção ao Pai. Ele sacrificava o corpo, o cansaço físico, para se refugiar, se deleitar na presença do Abba, o seu papai. Então, irmãos, para poder finalizar, Jesus sai para orar na alta madrugada, no comecinho do dia. Ele se retira para um lugar deserto. Enquanto a multidão o procurava, ele procurava o Pai. Ele andou na contramão deste mundo, na lógica mundana. Enquanto a multidão o procurava, ele procurava a presença do seu Pai. E ali ele se deleitava, se satisfazia e recarregava as suas baterias. Então, irmãos, tenhamos em Jesus o nosso maior exemplo de homem de oração, de vida de oração. Que a vida do nosso mestre, irmãos, seja o nosso maior incentivador a orar. Que a vida dele, que o testemunho dele nos incentive, nos inflame a orarmos, a nos deleitar em oração. Às vezes nós vemos a história dos nossos irmãos e ficamos animados, mas a vida de Jesus é o exemplo máximo e o mais sublime de alguém que foi devotado à oração. Que a vida do nosso Senhor seja o nosso maior incentivo
a esse estilo de vida, o estilo de vida devotado à oração. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus.